Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Existem várias teorias que falam a respeito das possíveis anomalias encontradas no contínuo espaço-tempo, incluindo a presença de dimensões extras em nossa realidade e a possibilidade de haver universos paralelos. Atualmente, esses assuntos são muito abordados em obras ficcionais, mas também passaram a fazer parte da rotina da pesquisa dos cientistas que querem revelar a verdade sobre a nossa vida e sobre o universo. Uma dessas pessoas é o jovem Max Lohan, de apenas 22 anos. Ele ficou conhecido aos 13 quando, supostamente, inventou um dispositivo capaz de gerar energia livre, o que poderia popularizar o acesso ao recurso como um dia sonhou o inventor Nikola Tesla, o grande ídolo de Max. O garoto apareceu na mídia em programas locais e chegou a ser laureado em universidades e programas que incentivam a inovação. Depois de algum tempo, Max publicou um vídeo explicando que os experimentos conduzidos no LHC, o grande colisor de hadrons, que acelera e colide partículas para reproduzir as condições do universo primitivo, podem ter criado uma espécie de portal, ou mesmo alterado a nossa realidade de alguma forma que teria nos empurrado para um outro universo, onde quase, mas nem tudo é igual. Papo doido, né? Mas e se for verdade? A primeira aparição de Max foi em noticiário local, mais especificamente num quadro chamado Someone to Know, algo como Alguém para Ser Conhecido em português, destinado a revelar pessoas que fizeram ou estão fazendo grandes contribuições para a sociedade, mas ainda permanecem no anonimato. Ele ganhou destaque por ter construído um coletor do horizonte de energia, um dispositivo que seria capaz de coletar a energia que está no ar, oriunda de ondas de rádio, energia térmica e estática, e transformá-la em eletricidade utilizável. O melhor de tudo é que o equipamento foi construído com objetos simples como uma colher, uma lata de café, um pouco de fios e 2 bobinas, o que teria lhe custado aí apenas $14. Ao final da matéria, Max conseguiu ligar uma fita de LED que foi enrolada em seu irmão, provando que o aparelho realmente funciona. A partir disso, o noticiário levanta o questionamento. Se já foi possível fazer isso com tão pouco, imagina o que esse tipo de tecnologia seria capaz de fazer em escala ampliada, construindo assim colheitadeiras para captar energia para abastecer uma casa, um bairro e até uma cidade. Enquanto anunciava o seu produto, o garoto mostrou que sabia do que estava falando. Ele explicou como foi possível construir o dispositivo, além de ressaltar que o seu grande objetivo não era ficar rico ou ser reconhecido, mas desenvolver uma fonte de energia limpa, livre e renovável que iria ajudar as pessoas. Objetivo nobre. A capacidade técnica, científica e emocional de Max Lohan impressionou a todos. O seu altruísmo realmente parecia ser genuíno e rapidamente ele ganhou o título de o garoto mais inteligente do mundo, se revelando como uma grande promessa para o futuro. Mas, como não poderia deixar de ser, então vieram as críticas. Algumas pessoas o acusaram de ser uma fraude, pois o seu equipamento não poderia funcionar de verdade. Há muito tempo foi inventado um aparelho chamado rádio de cristal, e muitos disseram que o garoto apenas deu uma nova roupagem e um novo nome para algo que já existia. O rádio cristal é o mais simples dos receptores de ondas de rádio e chegou a ser bastante popular no momento em que esse tipo de comunicação estava sendo desenvolvido. Sua grande vantagem é que todos os aparelhos precisam ser alimentados para reproduzir som. Mas o rádio cristal consegue tirar essa energia das próprias ondas emitidas pelas antenas de transmissão, o que permitia o acesso nas zonas remotas e no período em que esse tipo de equipamento ainda era muito caro. A primeira crítica é justamente essa. Ter que retirar energia de outro local já faz com que ela não seja livre ou gratuita, o que compromete o objetivo da invenção. Além disso, mesmo com a potência máxima a apenas 1 quilômetro de distância do transmissor, a maior voltagem que seria possível detectar é menor do que meio volt, o que torna o mecanismo pouco eficiente
para ser usado como fonte de alimentação. Houve ainda quem criticou Max por estar quebrando as leis da física, pois a segunda lei da termodinâmica diz que energia não pode ser criada, apenas transformada. Porque toda a energia que existe no universo sempre existiu e continuará existindo até o seu fim. Uma placa solar instalada num telhado, por exemplo, ela não está gerando eletricidade do nada, mas transformando a radiação do Sol num tipo de energia que podemos usar a nosso favor nos nossos aparelhos. Mas acontece que Max sempre esteve ciente disso. Ele inclusive cita essa lei em uma das suas falas, onde explica como o seu dispositivo funciona. Então foi possível perceber que o garoto não estava recebendo os créditos como merecia, talvez por estar sendo julgado pela sua idade, ou por estar incomodando grandes companhias que lucram com as atuais formas de geração de eletricidade, assim como fez Nikola Tesla. É certo que o coletor do horizonte de energia criado por Max tem os seus problemas, mas precisamos levar em conta que ele tinha apenas 13 anos quando o aparelho estava sendo exibido na TV. Ou seja, ele já estava trabalhando na ideia antes disso, e isso precisa ser reconhecido. De toda forma, todo esse burburinho fez com que ele se afastasse da mídia por um tempo, até que ele voltou com uma mensagem que deixou todos de cabelo em pé. Max Logan afirmou que nós podemos estar vivendo num universo paralelo, diferente daquele do qual nós fomos originados. Isso aconteceu porque nós fomos lançados por um experimento conduzido no LHC, o grande colisor de hadrons do CERN. E mais, o garoto indicou uma prova que pode confirmar de forma empírica, experimental, as suas polêmicas declarações. Eu sei, a cabeça deve estar uma bagunça, né? Vamos entender isso aqui melhor. O LHC é o maior acelerador de partículas do mundo. Aparelhos como esse são usados para colidir pequenas partes da matéria para observar os seus resultados, os seus produtos. Provavelmente você deve se lembrar de estudar sobre os átomos nas suas aulas de ciências, né? Esse nome vem do grego e é o resultado da junção de dois termos. A, que significa não, e tomo, que quer dizer divisão. Ou seja, átomo é aquilo que não pode ser dividido, ou a menor parte da matéria. Muito bem, os gregos chegaram a esse conceito por meio de um exercício filosófico. Afinal, se nós podemos ir dividindo a matéria em porções menores, chegará um momento em que ela ficará tão pequena que não pode mais ser dividida. Esta é a partícula fundamental, que dá origem a tudo o que conhecemos. Contudo, conforme o tempo foi passando, nós fomos percebendo que esses átomos também tinham propriedades interessantes, como comportamentos elétricos, por exemplo, o que indicava que até essa substância fundamental também era composta por outras partículas menores ainda. O modelo criado por Niels Bohr em 1913 mostrava que o átomo era o resultado de um núcleo com carga positiva e vários elétrons com carga negativa, dispostos em camadas fixas ao redor. Já Erwin Schrödinger propôs em 1926 que, na verdade, esse núcleo também teria cargas neutras, os nêutrons, e que os elétrons não estariam em camadas fixas, mas fluidas. E esse é o modelo que nós estamos usando, ou que tem sido usado atualmente. Mas, se o átomo é tão pequeno, como seria possível dividi-lo, André? Será que usaria-se um microbisturi bastante afiado? É aqui que entra o acelerador de partículas como o LHC. O verdadeiro desafio de quebrar ou cortar um átomo não é encontrar algo pequeno bastante, mas forte o bastante, já que a força que une os seus elementos é uma das mais potentes de todo o universo. Não é à toa que ele se chama força nuclear forte. Então, o conceito do LHC é relativamente simples. Trata-se de um enorme tubo onde são colocadas duas partículas para se chocar entre si, ou contra uma placa, produzindo elementos menores que poderão ser observados. Mas a simplicidade para por aí, pois
toda a estrutura necessária e os resultados alcançados são extremamente complexos. Só para você ter uma noção, o LHC, esse tubo que mencionamos, ele tem quase 30 quilômetros. As partículas viajam a uma distância intermunicipal a velocidades próximas à da luz, uma condição impossível de alcançar fora dos parâmetros produzidos por esse equipamento. Tá bom, mas por que fazer tudo isso? Simplesmente para saber qual seria a menor parte da matéria? Qual a lógica disso? Bom, sim e não. Primeiro porque chegar a uma parte indivisível da matéria já seria algo revolucionário por si mesmo. Mas o verdadeiro objetivo do LHC é recriar condições parecidas com as que tivemos durante o Big Bang, o evento que inaugurou o nosso universo. Nesse movimento inicial só havia partículas elementares que foram se juntando até construir o cosmos como o conhecemos. Dividir as partículas seria como tentar desvendar o passado fazendo o caminho de volta, juntando as peças para entender como a nossa realidade funciona. Entre tantas conclusões alcançadas até agora, uma se destaca: a de que o nosso universo é resultado de uma explosão seguida de uma rápida expansão. Essa ideia surgiu não apenas das pesquisas do LHC, mas das observações astronômicas que mostram a radiação de fundo do nosso espaço. A melhor forma que temos para explicar essa radiação, pelo menos atualmente, é que a própria criação do espaço é fruto da expansão. O que existiria fora dessa bolha de espaço-tempo? Bem, ainda nós não sabemos. Mas a grande questão é que, se realmente existe algo para além do nosso universo observável, é provável que esse algo seja outro universo semelhante ao nosso, criado a partir de uma explosão que espalhou toda a matéria condensada num único ponto, gerando outra realidade paralela à nossa. Se tudo isso for multiplicado por um infinito número de possibilidades de criação, então nós temos por resultado um número infinito de universos, alguns bastante semelhantes ao nosso, inclusive. Sejam bem-vindos à teoria do multiverso. Por mais que essas conclusões pareçam ter saído de um filme de ficção, e hoje se explora muito isso, né? São teorias científicas, inclusive, muito sólidas, que são levadas a sério e elas têm sido testadas nesse exato momento. Mas para nós o interessante a ser observado é que existe uma chance de haver realidades ou universos paralelos que têm suas diferenças, mas também têm as suas semelhanças, especialmente aqueles que se encontram mais próximos de nós, em nossa vizinhança universal. Enquanto é possível que existam realidades em que, por exemplo, os cavalos é que evoluíram como seres conscientes e hoje dominam esse mundo, existem outras em que tudo é exatamente igual ao que estamos familiarizados, exceto por uma coisa: aquela marca de bolachas recheadas que você mais gosta não existe por lá, porque a família responsável por sua criação decidiu investir em roupas em vez de doces. Então a bolacha não existe. Aliás, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, diz aí se na sua região as pessoas falam biscoito ou bolacha. Diga aí nos comentários. Enquanto isso, vamos seguir em frente com os nossos multiversos. Bom, até então tudo bem, né? Afinal, é impossível saber se os universos paralelos existem ou não. Portanto, também seria impossível sermos influenciados por eles caso eles realmente existam, não é? Talvez não. E é aqui que nós retornamos ao garoto prodígio Max Logan. Depois daquele primeiro aparecimento na mídia, onde ele fala sobre a invenção de sua máquina capaz de gerar energia livre, Max desapareceu por um tempo, apenas para retornar com uma história, uma teoria intrigante, isso para dizer o mínimo. As suas afirmações foram feitas num vídeo caseiro em que foi divulgado na internet e logo depois ele desapareceu de novo sem deixar pistas do seu paradeiro. No vídeo, Max explica tudo o que vimos até agora, especialmente sobre a existência de universos paralelos e suas principais características. Porém, em um determinado momento, ele afirma que nós podemos ter sido originados num outro universo e viemos parar até aqui,
onde tudo é praticamente igual, com apenas algumas pequenas diferenças. O homem que está fazendo o registro desse vídeo dele, provavelmente o pai ou outro familiar, pergunta como isso poderia ter acontecido, e Max diz que o LHC é o grande responsável. Segundo ele, ao tentar reproduzir as condições semelhantes às do Big Bang, o acelerador de partículas pode ter criado uma espécie de portal, um buraco de minhoca, como os cientistas costumam dizer, alguma coisa assim do tipo, que teria nos lançado numa outra realidade, sem que ninguém, ou quase ninguém, tenha percebido, justamente por conta das similaridades entre esses universos. Teorias envolvendo o CERN e o LHC são muito comuns. Algumas já tentaram relacionar as pesquisas a mudanças climáticas, a possível criação de um buraco negro que iria sugar o nosso planeta e até ao eclipse que ocorreu no início deste ano na América do Norte, que supostamente seria o momento perfeito para abrir um portal para o submundo. No entanto, a fala de Max parecia diferente. Era como se ele realmente soubesse de algo que realmente condizia com seu título de garoto mais inteligente do mundo. Ele explica como a incidência dessas partículas fundamentais poderiam fazer um rasgo em nossa realidade, algo que é muito difícil para nós compreendermos, mas o que realmente impressiona é a prova que ele usa para comprovar que estamos realmente numa outra dimensão. Você já ouviu falar em efeito Mandela? Trata-se de um fenômeno em que um grande número de pessoas se lembra de algo diferente do que é visto na realidade. Meio confuso? Peraí. Por exemplo, grande parte das pessoas se recorda que o Pikachu, personagem do desenho Pokémon, tem a ponta da cauda preta, mas na verdade ela é amarela. Algo parecido acontece com o macaco George, o curioso. A maioria das pessoas acha que ele tem cauda, mas na verdade ele não tem. Esse fenômeno recebeu esse nome por conta do sul-africano Nelson Mandela. Um número expressivo de pessoas acredita que ele morreu enquanto estava preso, na década de 80. Mas, na verdade, ele deixou a cadeia, se tornou presidente da África do Sul e só faleceu em 2013, diferente do que muitos pensavam. E os exemplos continuam. Na saga Star Wars, por exemplo, Darth Vader diz: "Não, eu sou seu pai." E não, "Luke, eu sou seu pai", como a maioria de nós se lembra. O desenho que você gostava de assistir na infância era o Looney Tunes e não o Looney Tunes. Assim como o personagem do jogo Monopoly, na verdade, não usa monóculo, diferente do que você se lembrava. Esses são apenas alguns exemplos citados pelo artigo publicado pelas psicólogas Deprassi Prasad e Wilma Bainbridge, da Universidade de Chicago. O fato é que essas falsas memórias são muito mais comuns do que nós imaginamos. E por que elas existem? Segundo Max, porque são resquícios de uma realidade anterior, onde as coisas eram exatamente como nós lembramos. Ao sermos transportados para essa nova realidade, nos deparamos com um contexto ligeiramente diferente, mas nossa memória permanece a mesma, sendo um dos poucos, se não o único indício de que temos do lugar onde viemos. Nesse sentido, nossas lembranças podem ser a única coisa que nos revelam quem realmente somos, ou, pelo menos, de onde viemos. A partir disso, várias pessoas passaram a monitorar as pesquisas do LHC a fim de traçar um paralelo mais concreto entre suas atividades e o aparecimento de memórias falsas. O acelerador funciona de forma intermitente para que as manutenções e atualizações possam ser feitas. E desde que Max divulgou suas conclusões, ele está sendo observado mais de perto. Por falar em Max, o seu paradeiro continua sendo um mistério. Alguns acreditam que ele só esteja se resguardando, fazendo um detox da mídia que o assolou desde muito cedo. Outros temem que ele pode estar sendo silenciado por pessoas ou grupos que não querem que saibamos demais. Enquanto isso, continuemos investigando. Afinal, a qualquer momento poderemos ser movidos novamente.
Eu sei, você parece um pouco incrédulo, é muita maluquice, né? Você deve pensar, mas por um momento, e se for verdade?